Gênesis 42, verso 21 e 22. A nosso irmão, pois, lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue, que se requer de nós o seu sangue. Nós vamos pensar aqui, irmãos, nesse primeiro tópico, não é, de um tema geral dessa segunda parte, que é consciência como sintoma. Não é? Nós vamos falar da consciência culpada e na próxima quarta da consciência despertada, não é? Quando ela é despertada da culpa. Vamos falar um pouco sobre como funciona, à luz da Escritura, uma consciência culpada, à luz daquilo que nós conhecemos na própria Palavra de Deus. Não tem história melhor, talvez, para tratarmos desse assunto do que a história dos irmãos de José, de Gênesis 37 a 50, como nós acabamos de ler aqui, essa pequena porção do 42, verso 21 e 22. Né? O que é que acontece? O que é que nós temos aqui, irmãos? Né? Primeiro, uma consciência que ela lança alguns alertas. Ela lança alguns alertas de que a coisa não está indo muito bem. Por exemplo, no capítulo 37, no livro de Gênesis, volte comigo, por favor, 37, verso 21 e 22, o texto que é bem do início mesmo da história, né? 37, 21 e 22 diz assim: mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Veja, Rubens aqui, ele sabia muito claramente, irmãos, que era errado matá-lo. Ele tinha na consciência dele, era errado matá-lo, né? Então ele planeja um resgate, uma maneira para resgatá-lo posteriormente. Então eles vão lançá-lo num poço, como nós lemos aqui no texto. Quando Rúben estava fora, ele saiu, José estava ali nas mãos dos seus irmãos e lançaram ele no fundo de um poço, ali como o texto claramente descreve, que o próprio Rúben orienta naquele contexto, né? Então, nesse momento, veja, o plano era matá-lo. Eles desejaram matá-lo. Então, Judá dá um segundo passo. No capítulo 37, verso 26, veja o que Judá vai fazer. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Veja, lembra quando Caim matou Abel lá em Gênesis 4, irmãos? O sangue de Abel clamava, não é, a Deus. O sangue dele clamava a Deus. A consciência de Judá, nesse caso, dizia a ele que o sangue do sangue daquele que foi morto, né, não pode ser coberto. O sangue daquele que foi morto não pode ser coberto. Você pode encobri-lo, você pode colocá-lo no fundo de algum lugar, mas aquele sangue não tem espaço. Ele vai à frente, ele vai anunciar, ele vai estabelecer a sua própria justiça nesse contexto. Então, primeiro, veja, havia uma consciência despertada, consciente, uma consciência clara ali. Tanto Rúben quanto Judá tinham a certeza de que aquilo não poderia ser feito. Então, havia uma quebra de princípios ali, né? Depois você vai para a segunda parte, que é a culpa, que é a consciência culpada de todos os 10 irmãos. A consciência culpada de todos eles. É interessante porque os irmãos vão vender José, nós sabemos muito bem da história, como se segue, não é? E eles não vão matá-lo, eles vão vendê-lo. E vão armar uma cilada para enganar o pai, dizendo que o irmão foi morto, enquanto ele não tinha sido morto, tinha sido vendido. Nós conhecemos muito bem a história, muitos anos depois, houve fome em todo o mundo daquela época. Canaã, então, foi forçada, junto com toda a sua casa, né, a ir até o Egito em busca de alimento.
certo? O que é que acontece, irmãos? Né? Acontece que quando eles chegam lá, eles se encontram com José. José vai reconhecê-los como seus irmãos. José vai prendê-los, o texto vai deixar claro isso, e vai acusá-los de espionagem. Ele disse que vai mantê-los ali como reféns, podemos dizer assim, enquanto os outros iriam descer até a casa do pai e pegar o irmão mais novo, que era Benjamim. Eles ficam aterrorizados com aquilo. O que é que isso traz à memória? Eles ficam literalmente, olha, foi o que eles fizeram. O pai quase é destruído com aquilo que aconteceu com o irmão, com José, que ele não sabe que ele está vivo ainda, mas ele tem consciência que foi morto. Agora imagina eles trazerem a informação de que precisa levar Benjamim com eles. Então ali, imagina que nessa cena, tudo vem à tona na mente deles, o passado e agora o que está acontecendo aqui. Eles ficam horrorizados e sabem que o seu pai não vai permitir que arrisquem a vida do outro filho dele. Depois desses eventos, irmãos, você vai ver, né, que eles vão perceber no 42, que nós lemos, quando José vai então lançá-los na prisão, e naquele contexto eles vão declarar o que está na consciência deles, e aparentemente adormecida, mas a consciência deles era culpada e não tinha saída para eles. No verso 21 e 22, ele diz assim, no 42, que nós lemos no início: então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados. Veja que detalhe. Veja, irmãos, uma coisa tem nada a ver com a outra aqui, aparentemente. Aquilo que está acontecendo com eles e Benjamim apenas revela a culpa que eles carregam, e eles vão trazer à memória o passado aqui. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Imediatamente eles associam o que está acontecendo com o pecado que eles têm guardado na consciência por muito e muito tempo. Todos esses anos isso esteve no coração deles, irmãos. Foi o que aconteceu na sequência. A consciência culpada foi descoberta, descortinada, foi revelada. Aconteceu novamente, veja, no capítulo 44, verso 16, venha comigo em Gênesis de novo, Gênesis 44, 16, o texto diz assim: então disse Judá, que responderemos a meu senhor, que falaremos e como nos justificaremos? Foi o que aconteceu, irmãos. Eles voltaram, trouxeram Benjamim. Na hora de voltar para casa com os alimentos, o saco com os alimentos, ele colocou um copo e dinheiro dentro, e eles foram presos ali. E aqueles atos sempre remetiam eles ao pecado que eles haviam cometido contra José no passado. Que coisa interessante, como a providência nos joga de volta aquilo que não foi resolvido no nosso coração. E aí ele diz assim, veja que coisa interessante, ele vai dizer no versículo 16, então disse Judá, que responderemos a meu senhor, que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Isso aqui, irmãos, não é meramente, ele está dizendo, nós fizemos isso mesmo, nós somos bandidos. Não. Está descortinado a nossa consciência. Nós cometemos, veja, isso aqui é a nossa realidade. Não temos o que falar, nossa consciência está exposta. Sem que José tratasse do problema, sem que eles soubessem que aquele indivíduo era o próprio José. Uma coisa chamava a atenção da outra. Uma coisa chamava a atenção da outra. Acontece, irmãos, que a consciência deles era como uma bomba relógio.
num momento ela ia detonar. Em um momento ela ia ser descortinada. Mas eles sufocaram aquilo por muito tempo no coração deles. Quando finalmente José se dá a conhecer a eles, em Gênesis 45, venha comigo por favor, Gênesis 45, verso 3, ele diz assim: e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eles estavam diante do homem que tinha poder de vida e morte sobre eles, e eles sabiam que eles eram culpados. Não tinha o que fazer. O aterrorizado era exatamente isso. Eles não tinham o que fazer. O terror deles, irmãos, não era de uma consciência culpada, mas era o terror que a consciência culpada antecipa. Deixa eu repetir isso aqui. Aquilo que está acontecendo aqui não é o terror de uma consciência culpada, é o que a consciência culpada antecipa. Eles viveram a vida esperando um juízo. Eles passaram a vida carregando a certeza de um juízo, que aquilo viria sobre eles, né? Todas as dores da consciência que eles tinham experimentado no passado, irmãos, eram apenas um aquecimento para o terror que agora eles experimentavam. Era apenas um aquecimento para o que eles iriam viver. Mas eles vão permanecer culpados até o fim. E é isso que Gênesis, no capítulo 50, verso 15, vai dizer. É algo impressionante isso. A culpa permanece com eles até o fim. No capítulo 50 de Gênesis, verso 15, o texto diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Eles sabiam que tinham feito mal, agora ele vai fazer o mal conosco, né? Ele vai praticar o mal conosco. Imagine, irmãos, né? O que é que uma consciência culpada faz? Vamos pensar nessa história e aplicar alguns princípios rápido. O que é que uma consciência culpada faz? Ela nunca esquece. A consciência culpada nunca esquece. Ela não consegue fazer isso, né? A consciência opera por nossas memórias, claro. Vimos isso na história dos irmãos de José, permanentemente estava ali. Já se sabe também que a consciência mantém um diário. Nossa ofensa pode ser algo que fizemos muitos e muitos anos atrás e que foi apagado de todos os nossos registros escritos e digitais, irmãos. Os históricos eletrônicos foram limpos, não há documento nenhum, não há nenhum vídeo no YouTube, nenhum rastro na internet do que fizemos ou dissemos. Ninguém apagou tudo, cancelou tudo, apagamos todo o registro que escrevemos ou falamos na internet. Talvez ninguém mais vivo saiba ou se lembre daquilo que eu fiz lá atrás. Talvez nós mesmos nos convencemos de que já seguimos em frente na vida. No entanto, isso faz parte da nossa história e não conseguimos esquecê-lo. Não vamos conseguir esquecê-lo. Uma consciência culpada nunca esquece. É como um verme intestinal que fica roendo dentro de nós, a menos que de alguma forma possa ser purificado. É o que nós vamos ver no capítulo, nos nossos estudos lá na frente, como que a minha consciência é purificada. Esse é um estudo que revela um pouco do terror da coisa, mas nós vamos lidar com isso com esperança no Evangelho na sequência dos estudos. Nós vamos ver como é que o Evangelho lida com isso, literalmente. Mas a primeira coisa que a consciência culpada faz, ela nunca esquece. Segunda coisa, irmãos, ela me faz querer
esconder. Veja, eu quero me esconder, eu quero me reservar, eu não quero me expor. É muito interessante isso, né? O segredo é muito claro acerca disso. Veja, Gênesis no capítulo 3 registra Adão e Eva escondendo-se de Deus no jardim. Eles pecaram, sentiram culpa e se esconderam. Os irmãos de José ficaram horrorizados quando Deus desvendou a sua culpa. Um dos exemplos mais aterradores de uma culpa oculta sendo exposta é a história bíblica de Acã, em Josué 7. Muito forte aquele texto em Josué 7, impressionante aquilo. Certo pregador estava recontando essa história de um modo que fez os cabelos daqueles que estavam ouvindo ficarem arrepiados. Ele diz assim, irmãos, né? Porque ele ajudou aqueles que ouviram a imaginar a sensação de um terror crescente no coração de Acã, à medida que as sortes eram lançadas e a seta ia chegando mais perto dele, caiu numa cidade, numa tribo, num lugar, numa casa, até ele. Você imagina, cada etapa ele ia ficando aterrorizado até que chegou nele. A consciência culpada me faz querer ficar escondido. Terceiro, né, há um isolamento, não é só querer se esconder, não. Há um isolamento, irmãos. Perceba que é interessante que quando José envia seus irmãos de volta a Canaã para buscar o seu pai Jacó, ele lhes diz, não briguem pelo caminho. Gênesis 45, 24. Veja que coisa interessante. José diz, não briguem pelo caminho. José sabe que a consciência culpada afastam as pessoas umas das outras. Começaram, imagina um culpando o outro, eu te falei, eu não disse isso, como aconteceu com Rubem lá na casa, lá na prisão. Embora alguns atos maus se promovam como uma ação coletiva alegre, as extravagâncias de uma gangue ou as brincadeiras e diversões de um grupo aparentemente feliz de amigos que participam juntos, a realidade é que cada um levará consigo a própria consciência. Não adianta você falar assim, eu fiz isso com um grupo, com uma gangue. A tua consciência é individual, ela não é coletiva, ela vai te perseguir e você vai querer viver uma vida isolada. Quarto, a consciência vai nos fazer, irmão, nos torna pessoas com medo e ansiosas. Pessoas com medo e ansiosas, né? Embora os irmãos de José sejam capazes de comportamentos extremamente violentos e sem dúvida de considerável, né, violência, a consciência deles os reduz a homens extremamente amedrontados. Eram homens que podiam matar iam matar o irmão, eles não tiveram não pensaram no coração do pai deles, eles simplesmente mataram, sem ser a morte física, mataram no coração e mataram o pai com o sentimento da perda do seu filho. Mas de repente estavam ali com medo, amedrontados, escondidos, isolados, continuamente. Isso é interessante porque William Fenner escreveu que a consciência é um pregador poderoso. Ela exorta, insiste, provoca. Sim, o mais poderoso pregador que pode haver. Fará até o coração mais forte e obstinado debaixo do céu tremer de tempos em tempos. Os irmãos de José ficaram assustados. Isso é muito claro na Escritura Sagrada, irmãos. Mas ainda, em quinto lugar, a consciência culpada é um fardo pesado e doloroso. Pesado e doloroso, né? Uma das formas mais vívidas pelas quais o Antigo Testamento fala de uma consciência culpada é pela expressão, o seu coração o feriu. É quase a linguagem de um ataque cardíaco, irmãos.
É quase a linguagem de um ataque cardíaco. 2 vezes, quando o rei Davi fez algo que sabia ser errado, somos informados de que o seu coração o feriu. 1 Samuel 24, 5. A NVI traduz dizendo que ele ficou afligido pela consciência. A Bíblia não é o único lugar, irmãos, a nos dizer que uma consciência culpada é dolorosa. Em muitos lugares você vai ler sobre isso. Plutarco diz que ela é como uma úlcera na carne, implanta na alma um remorso que nunca cessa de feri-la e instigá-la. Qualquer outra dor pode ser racionalizada, mas esse remorso é infligido pela razão à alma, que fica assim dilacerada pela vergonha e pelo alto flagelo. John Owen, século XVII, príncipe dos puritanos, disse: uma consciência culpada faz um alvoroço na alma e não lhe dá descanso, nem quietude, até que a alma seja redimida. Até que a alma encontre descanso. Provérbios 15, 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração abate o espírito. Uma consciência culpada faz o coração, irmãos, doer. O coração dos irmãos de José doía com a culpa pelo que haviam feito. Quantas vezes devem ter desejado mudar, retroceder e lá no passado dizer: eu não teria feito isso. Eu não teria feito isso. Não teria feito nada disso. 6, isso me torna irado e ressentido. Um coração e uma mente, uma consciência culpada, me torna irado e ressentido. Uma consciência culpada, irmãos, é uma inconsistência da alma. Ela nos dilacera e nos faz descarregar uma ira ressentida contra todos e qualquer um. A estranha e terrível história de Caim e seu irmão Abel começa com Caim e Abel oferecendo sacrifícios a Deus. É engraçado que Deus aceita Caim, Abel e a sua oferta e rejeita Caim e sua oferta. A carta aos Hebreus nos diz que isso aconteceu porque a oferta de Abel brotou da sua fé em Deus, ao passo que Caim não. Suspeitamos então que Caim quisesse fazer um acordo com Deus. Em outras palavras, eu faço alguma coisa que te agrada, eu pratico alguma coisa boa, eu ajusto alguma coisa na minha vida, e você me ajuda também a ter uma melhor condição e ser recebido. Não importa o motivo, irmãos, Caim tinha uma consciência culpada, e a sua reação foi ficar irado. A reação dele foi ficar irado, a ponto do semblante dele descair. O Senhor chega e diz: por que estás assim? Preste atenção na sua vida, olhe para você mesmo. Precisa olhar para Caim, mas como exemplo desses personagens bíblicos, da história de José. Irmãos, quando nós fazemos alguma coisa errada, nós ficamos irritados. Você quer ver uma pessoa irada, iracunda? Não pensa porque a pessoa é forte, não, irmãos. São reações de culpa, de pecado. A pessoa diz assim: precisa tratar a personalidade. Não, precisa lidar com a consciência. O sangue de Cristo purifica a consciência, é o que diz Paulo, o autor da carta aos Hebreus. Ninguém purifica a consciência senão o próprio sangue do Cordeiro. Uma consciência culpada nos lança numa espiral descendente. Na história de Caim e Abel,
a próxima coisa que Deus faz é advertir Caim de que o pecado jaz à porta. É uma expressão vívida, irmãos. Imagina o pecado como um animal selvagem agachado, pronto para dar o bode. Caim está consumido pela ira, com raiva de si mesmo, procurando qualquer escape para a sua raiva, querendo culpar os outros pelas suas próprias falhas, sendo que a culpa é somente dele. Sétimo, consciência culpada me torna inquieto. Inquieto. Depois de assassinar seu irmão Abel, Caim é informado de que seria um fugitivo e errante sobre a terra. Verso 12 do capítulo 4. Pelo resto de sua vida, ele é um homem perturbado. Não se aquieta, não tem o coração aquietado, nem a sua alma. Quando um homem ou uma mulher com a consciência culpada é novamente confrontado com as consequências de suas ações, isto lhe é intolerável. O rei Acabe foi um dos piores reis do Antigo Testamento e havia muita concorrência para piores. Quando o profeta Elias o encontrou, Acabe famosamente chamou de perturbador de Israel e chamou ele de meu inimigo. 1 Reis 18, 17, 20 e capítulo 21 e 20. Ele também era um homem inquieto, uma palavra de verdade desestabilizava o rei. Uma palavra tirava o equilíbrio dele. Uma consciência culpada nos dificulta aquietar, encontrar paz no coração e na mente, ser como costumamos dizer, nós estamos tranquilos na nossa própria situação. Nós não encontramos paz, não há quietude em nós, na consciência culpada. É engraçado que tudo isso são agitações, não é, irmãos? Inquietação, angústia, e normalmente o que a gente procura é, eu vou procurar um remédio para tomar, para eu ficar mais calmo, e os efeitos externos, mas nós estamos falando de uma consciência culpada. Mas não para aí, oitavo, isso nos leva a buscar soluções religiosas, né? Lembre-se de Caim, lembre-se de Adão e Eva. Pecaram, tiveram medo e se esconderam. Mas logo procuraram uma solução, fazer com as próprias mãos vestimentas para si. Nós procuramos um caminho religioso para sair daquela situação, para apaziguar a nossa consciência. Uma consciência culpada é algo terrível, irmãos. Nós vamos olhar no capítulo seguinte isso. E uma das estratégias de uma consciência culpada é, para reduzir a dor, sabe o que é? Endurecer-se. Ela se remodela. Mas uma outra é buscar na religião a esperança para que ele possa persuadir Deus que ignore sua culpa. Ele não quer lidar com ela, ele quer que seja ignorado. Aquele que o acusa se cale. Provérbios 24, verso 11 e 12, Provérbios diz: livra os que estão sendo levados à morte, detém os que cambaleiam para a matança. Se disseres, mas nós não sabíamos disso, acaso não perceberá aquele que pesa o coração? Não saberá isso aquele que pesa o coração. Que expressão interessante. A implicação do texto, irmãos, aqui é que os ouvintes sabiam de alguma atrocidade. Embora seja difícil não pensar naquilo que estava acontecendo, não é? Pode haver muitas atrocidades aqui que podem ser pensadas, que podem ser praticadas. E o ponto do texto de Provérbios é que a desculpa de que não sabíamos não se sustentará diante de Deus, que pesa o coração, isto é, pesar que avalia, que prescruta o coração. Ele sabe que eu sabia, a minha consciência não me deixou em paz. Ele sabe que eu sabia. Ele sabe literalmente isso.
Nada poderá enganar a Deus nesse sentido. Nono lugar, irmãos, chegando no fim, isso pode finalmente nos levar ao desespero, né? Pode nos levar ao desespero. Olhe para Deuteronômio 28, versos 65 e 66, diz assim, 28, 65, 66. Entre aquelas nações, isto é, as nações do exílio de Israel, não encontrarás repouso, nem lugar de descanso para a sola do teu pé. Ali o Senhor te dará uma mente ansiosa, olhos cansados de tanto anelar e um coração desesperado. Viverás em constante suspense, cheio de terror, de noite e de dia, sem nenhuma segurança quanto à tua vida. Esse é o resultado de uma consciência culpada no fim. O profeta Jeremias expressa isso de maneira impressionante no capítulo 4, verso 18. As tuas próprias ações e o teu proceder trouxeram isso sobre ti. Este é o teu castigo. Quão amargo ele é, como fere até o coração. Até o coração. Como é difícil saber que isso é culpa minha, que não posso culpar ninguém e que agora preciso viver com as consequências do meu próprio proceder. Eu tento sair da situação culpando todo mundo, mas quando eu chego em casa, ninguém precisa dizer, eu sei que eu sou culpado. Eu sei que eu sou culpado. Deixa eu encerrar dizendo, irmãos, que isso é muito comum na visão dos puritanos, né? A consciência, ela é o tribunal de Deus. A consciência é o tribunal de Deus. Aqui eu vou colocar 5 pontos como um tribunal funciona, né? Ela conta, são 5 elementos que encontramos em um tribunal. Primeiro, ela mantém registros, assim como o escrivão do tribunal anota tudo com precisão. A consciência mantém diários, ela registra tudo o que já dissemos, vimos e fizemos, bem como as coisas que não dissemos ou não fizemos, mas que deveríamos ter dito ou ter feito. Tudo fica registrado e não pode ser apagado. Segundo, a consciência atua como testemunha. Existe algo como testemunho da nossa consciência. Ela se pronuncia, seja a nosso favor ou contra nós, em qualquer circunstância. Terceiro, a consciência funciona como um promotor, interrogando-nos e expondo a nossa culpa. A consciência pode nos acusar. Quarto, a consciência age como um juiz dentro de nós. Ela emite um veredito dizendo, isso foi certo, aquilo foi errado. Quinto, a consciência, quinto e último, a consciência é como um carrasco ou agente de punição, executando a sentença decretada pelo juiz. Ela o faz de maneira parcial. Se a consciência nos diz que merecemos morrer, ela não nos mata imediatamente, mas nos dá, antes da morte, um vislumbre do inferno no presente. Assim como o coração de Davi o feriu, também a nossa consciência nos causa dor, uma antecipação do castigo que está por vir. Uma consciência culpada é terrível. Todos nós sabemos disso, irmãos. Há coisas na nossa vida, como haverá há coisas na minha vida, como na tua vida, das quais nós temos vergonha. Sejam coisas que fiz ou deixei de fazer, coisas que disse ou deixei de dizer, coisas que li, vi e de que gostei, ou mesmo coisas que pensei. A minha consciência se coloca, por assim dizer, sobre o meu ombro e diz, isso foi errado, isso foi perverso, isso foi impuro, isso foi insensível, isso foi preguiçoso, isso foi negligente, isso foi falso, isso foi ganancioso, e a culpa é sua. Você não pode culpar mais ninguém. E aí vem a dor. E nós odiamos isso. Essa consciência levou Judas Iscariotes a tirar a própria vida. É insuportável, irmãos.
Se existe um meio que realmente possa tornar limpa uma consciência culpada, é imperativo encontrá-la. Porque nada poderá limpar minha consciência. Deixa eu concluir. Obviamente nós não vamos descer os detalhes, que esses são assuntos que nós vamos tratar na sequência, mas não posso deixar de um mínimo de esperança, não é, nessa sessão. Vamos lá para o profeta Jeremias, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 9, por favor, irmãos. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14, diz assim. Isso aqui é a realidade inequívoca, meus irmãos. Isso aqui é a realidade inequívoca. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa, veja que detalhe, veja o detalhe do texto, a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós vamos ver muitas vezes Paulo insistentemente: eu tenho minha consciência limpa, eu tenho minha consciência limpa. Como é isso? Não é que ele nunca peca, é que ele lava sua consciência no sangue do Cordeiro, que perdoa os nossos pecados e purifica-nos perfeitamente. Na próxima quarta, se o Senhor permitir, falaremos sobre as marcas de uma consciência que foi despertada, culpada, mas agora ela vai ser despertada. Como que ela opera, o que é que acontece com ela e o que ela deseja fazer no final. Vamos trabalhar isso na próxima semana, se Deus permitir. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós suplicamos a Tua bênção, a Tuas misericórdias sobre nós, quando expomos a Tua palavra, buscando nela, somente nela, a direção para a nossa vida. Precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu poder, para que a culpa que tanto às vezes quer nos destruir, ela seja levantada de sobre nós pelo sangue do Cordeiro, que levou sobre si a condenação que estava sobre nossos ombros. Ó, lava-nos e purifica-nos com Teu sangue, para termos a nossa consciência limpa diante dos homens e diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.